Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã de terça-feira? Bitcoin valendo 28 mil dólares, aí US$ 50, pessoal. A gente tem o Bitcoin fazendo um pullback no gráfico de 4 horas, fez seu pullback e já volta a subir. O mercado fica meio em choque, o Bitcoin dá uma piscada e a maioria, 90% do mercado, deu uma queda aí entre 1 e 2% nas top 100 e algumas caíram um pouco mais. O Bitcoin tem aí uma grande força compradora, os analistas já começam a falar em Bitcoin 1 milhão de dólares. Não sei se para você faz sentido. Para mim faria sentido, não a curto e médio prazo, a longo prazo, talvez daqui a 10 anos o Bitcoin valendo 1 milhão de dólares, virando reserva de valor. Precisaria subir muito o Bitcoin e ser muito distribuído, ainda precisa. Querendo ou não, as criptomoedas ainda são dependentes de bancos e instituições financeiras e essas estão com muito problema nesse momento. Como assim, Romário? Como que são dependentes? O Bitcoin, pessoal, se você pegar e pensar bem, se você não conseguir usá-lo como meio de pagamento, ou tiver alguma criptomoeda que você possa comprar para usá-la como meio de pagamento, ela vai precisar de qualquer forma passar por um banco, ser convertido em dinheiro fiduciário do seu país, então, mas ainda faz muito sentido para mim, não agora. Eu ainda acredito que a gente tem ainda uma grande pernada de baixa, o mercado ainda pode cair bastante, porque o mercado americano está tendo injeção de dinheiro, impressão de dinheiro, quer dizer que vai vir mais inflação. Inflação nos Estados Unidos quer dizer que vai gerar um possível desemprego e muitos problemas requer a queda do mercado requer recuperação e nada disso ainda aconteceu porque o Fed está atrapalhando o processo natural das coisas. Já era para isso ter acontecido, a gente já está em processo de recessão e isso não aconteceu. A gente tem aí o mercado com 1 trilhão 162 bilhões de dólares. Bitcoin domina o mercado cada vez mais, 46,6%, e veja, o dinheiro está saindo das criptomoedas e sendo direcionado todo para o Bitcoin. Você tem aqui a bolsa de tecnologia da Nasdaq que volta a subir aí no gráfico diário com a injeção de dinheiro. Você tem o S&P 500 subindo, a bolsa de tecnologia subindo. E o que acontece quando as duas estão subindo? O ouro volta a cair, o ouro deve fazer um pivô de baixa e agora a curto prazo para tentar ter outra explosão de alta. Mas a gente vê o Bitcoin aí empurrando o preço do ouro para baixo junto com as bolsas. A bolsa aqui do Brasil está caindo 101 mil pontos e pode continuar caindo e cair ainda mais. O Brasil aí não está bem das pernas, pessoal. O dólar aí brigando nos 5 dólares e 29, entre os 5 dólares e 26 e 5 dólares e 29. Então a gente tem toda essa guerra de preço. Se você reparar nas notícias, o que é mais engraçado, a indústria de criptomoedas abalada por emergir mais forte após desindexação do SDC, isso mesmo. O SD, 32 mil é o limite do Bitcoin, além dos especialistas, eu também venho falando isso, é o pivô de Fibonacci lá, ombro, cabeça, ombro, um monte de coisa acontecendo naquela região dos 32 mil dólares, sem contar que o Smart Money e o fluxo vendedor está lá nos 32 mil dólares, tá? A analista se divide entre derretimento e o Bitcoin mais alto de todos os tempos, e tem uma galera falando que o Bitcoin vai bater 1 milhão de dólares em 3 meses. Eu não acho possível esse tipo de valorização, tá? A não ser que o Bitcoin ficasse escasso no mercado de uma forma brutal e você não encontrasse para comprar o Bitcoin. Mas, não sei isso, a crise do mercado americano e quebra dos bancos podem ainda acarretar muitos problemas para o mercado financeiro, até porque você olha, normalmente o mercado de criptomoedas ele cresce todo junto e dessa vez só o Bitcoin está crescendo, pessoal. O Ethereum continua com 215 bilhões de dólares, XRP com 20 bilhões de dólares faz uns 6 meses, Cardano entre os 10 e os 11 bilhões de dólares, Polygon entre os 10 e os 9 bilhões de dólares, Solana entre os 8 e os 9 bilhões de dólares, Polkadot entre os 7 e os 8 bilhões de dólares, então Shiba Inu entre os 6 e os 5,9 bilhões de dólares, então você tem um mercado aí muito complexo.
você também tem uma possível formação de topo no Bitcoin, porque está perdendo a força compradora nessa região, assim como foi algo parecido com esse topo, algo parecido com esse topo. Bitcoin começa a perder a força aqui nessa região, os candles começam a ficar um do lado do outro, doji, inside bar, doji. Quando você começa a ver essas formações de doji, inside bar, você vê que o preço começa a parar nessas regiões, tá? Teve uma grande pernada de alta, mas não foi buscar os alvos de Fibonacci. E aí, onde você tira esses alvos de Fibonacci? No gráfico semanal, meus amigos. Isso mesmo. A gente tem que olhar para o gráfico semanal dessa forma, tá? Então não adianta brigar contra o preço está subindo, tendência de alta no semanal. Eu não vou contrariar o preço de forma alguma, porém a gente tem aí um teste dos 38 de Fibo, tá, pessoal? Nem chegou a bater no 100% de Fibo, que é os 32 mil que todo mundo está falando. A maioria dos analistas usa Fibonacci, e Fibonacci é a melhor ferramenta para se aprender, onde você pode colocar uma ordem de compra ou de venda ou algo do tipo. Então a gente tem aí o preço que ainda não visitou esses 32 mil. Se você analisar tudo isso, você vai entender que esses 32 mil nada mais é que uma retração de Fibonacci, pessoal. Isso mesmo, é o 61.8 de Fibo de toda essa queda aqui entre os 31 mil e 32 mil. Vai ser uma região muito complexa de se operar. Se você olha para o gráfico, nesse momento, você vai ver o mercado empurrando compra violenta nesse topo dos 28 mil dólares. Se você olhar o fluxo, eu vou botar no diário agora, o fluxo comprador é muito maior do que o fluxo vendedor. Como vocês podem ver aqui, ó, essas barrinhas aqui são de fluxo de entre compras e venda, e volume vendedor e comprador nessa região. O volume comprador está muito maior do que o volume vendedor, então vamos ficar de olho nessa região de preço do Bitcoin tentando subir aí, ultrapassar. Está um pouquinho longe da média, não fez aquele toque da média, aqui também fez algo parecido, mas normalmente o preço não trabalha longe da média, ele tem uma tendência muito forte a vir buscar a média de 20 está lá nos 23 mil dólares, então eu ficaria de olho quanto a isso, tá? Se você olha os indicadores, MACD já diminuindo no histograma, perdendo a força compradora, estocástico RSI já querendo cruzar para baixo e RSI já aí na região de sobrecompra, pessoal. Mesmo a gente tem aí problema maior aí no RSI, tá? Então a gente tem que olhar para o RSI que já está na região de sobrecompra, eu ficaria de olho. Essa foi minha análise do Bitcoin para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Se quiser usar o Vector Pro 30 dias grátis, o link está na descrição. Aquele abraço para vocês, até a próxima.